Você entrou na menopausa e sentiu que ganhou aí de cara uns 3 a 4 quilos? A barriguinha já aumentou, o metabolismo está mais lento. Será que é possível reverter isso e perder gordura na menopausa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista integrativa e nesse canal você vai aprender como é que a sua alimentação e o seu estilo de vida podem te ajudar a desinflamar, desintoxicar e emagrecer, vivendo aí seus melhores anos com muito mais energia e vitalidade. O que acontece com as mulheres que estão passando por essa fase da vida aí chamada menopausa? Antes da menopausa, eu sei que muitas de vocês não tinham barriga, conseguiam perder peso com facilidade, montava ali um planinho alimentar, ia no nutricionista, seguia a dieta certinha, perdia peso, tinham muito mais disposição para fazer as atividades aí do dia a dia, para ir para academia. Era até muito mais fácil perder peso assim, né? Só que depois da menopausa, o jogo muda. O estrogênio, que é o principal hormônio feminino junto com a progesterona, mas especificamente o estrogênio, ele é responsável pela produção de gordura subcutânea, que é essa gordura mais externa aí que nós mulheres acabamos acumulando mais. Por que a gente tem a tendência aí a ter muito mais perna, muito mais bumbum, o corpo mais torneado, aquele corpo mais desenhado? Isso é tudo por conta da ação do estrogênio, porque a gente acumula essa gordura mais subcutânea. Só que na menopausa a gente entra num processo chamado de falência ovariana. Os nossos ovários, eles param de funcionar. E os ovários são responsáveis pela produção do estrogênio. Com isso, a gente tem aí um declínio drástico aí na produção desse hormônio. E aí a mulher passa a acumular mais gordura em outras regiões do corpo, como, por exemplo, aqui no abdômen e até aquela gordura visceral. E isso é muito ruim. E não é só questão estética que eu tô falando aqui e que está em jogo, tá? A barriguinha incomoda? Incomoda. Mas a gente tem que pensar que esse aumento de gordura abdominal, de gordura visceral, isso contribui para o desenvolvimento de doenças metabólicas, como por exemplo, doença cardiovascular e até diabetes. A gordura abdominal, ela é extremamente inflamatória, ela é pró-inflamatória, porque ela secreta citocinas, que são substâncias com potencial inflamatório. E isso vai te deixar inflamado. E eu sempre falo, quem está inflamado não consegue emagrecer. Me conta aqui nos comentários quem é que está passando por essa fase da menopausa aí e se você está sentindo que realmente depois que você entrou na menopausa, você tem mais dificuldade para perder peso. Eu quero saber tudo, me conta aqui abaixo nos comentários. E é nessa fase que a alimentação, ela é crucial. Alimentação com o estilo de vida vai ser muito importante nessa fase aí de vida da mulher. Com as estratégias certas, você que está na menopausa vai sim conseguir perder peso e perder gordura nessa região da barriguinha. Me acompanha aqui que você vai saber. Agora, o que precisa fazer para que você consiga de fato perder esse peso e essa gordura corporal? Antes de eu dizer o que você precisa fazer, se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo com muitas dicas sobre saúde, beleza, voltado para vocês, mulheres, tá bom? Bem, o que você precisa fazer para conseguir perder peso, perder essa barriguinha que incomoda tanto nessa fase aí da menopausa? Primeira coisa, você tem que mexer na sua alimentação, tem que ajustar a alimentação, porque o seu metabolismo está mais lento. Antes da menopausa, o seu corpo precisava, e eu tô usando aqui dados hipotéticos, tá, gente? Mas é para vocês conseguirem entender. Antes da menopausa, o seu corpo precisava lá de 1.400 calorias por dia para sobreviver, tá? Para manter as funções básicas. Essa era a sua taxa metabólica. Agora que você entrou na menopausa, o seu corpo precisa somente de 1.000. Aquelas 400 calorias ele não precisa mais, o seu metabolismo está um pouquinho mais lento, ele está gastando menos energia. E se você continuar comendo a mesma quantidade de calorias que você comia antes, a conta não vai fechar e você vai engordar.
Então, o primeiro passo é diminuir a ingestão de alimentos, dar uma segurada aí na quantidade de calorias que você consome no dia. Então, assim, o que você tem que fazer? Reduzir principalmente carboidratos simples. Pão, bolo, massa. Esses alimentos, além de agregar calorias, que são calorias vazias, eles vão te deixar mais inflamada e isso vai prejudicar aí seu emagrecimento. Então, carboidratos simples, farinha branca, açúcar, diminua o máximo que você possa o consumo desses alimentos. Você precisa de alimento, de nutriente, de uma alimentação variada. Fruta, verdura, legume, alimentação colorida. Porque isso vai, além de ter um bom aporte de vitaminas, minerais, antioxidantes, vai te dar muito mais saciedade, tá? Vai dar volume para suas refeições sem agregar calorias. Ó, acompanha aqui comigo. Se você vê uma porçãozinha de massa assim, vamos supor, uma porção pequena de massa, ela vai ter, sei lá, 400 calorias. Se eu pegar uma porção de vegetais, um prato desse tamanho de verduras, legumes, de folhosos, não vai passar de 200 calorias, eu duvido. Para bater 200 calorias é muito difícil. Então, as frutas, as verduras, os legumes, eles tendem a aumentar aí o volume sem comprometer a quantidade de calorias, sem aumentar a densidade calórica da refeição. Então, caprichar nesses alimentos vai ser muito importante. Outro ponto também, e é um ponto que a mulherada erra demais, eu sempre falo aqui para vocês, aumenta a ingestão de proteína. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar tem que ter fonte de proteína. E aí você pode consumir frango, pode ser ovo, pode ser peixe, pode ser um atum, aí você pode fazer uma tapioca, você pode fazer um iogurte com uma fruta, você pode bater um shake com uma proteína, pode ser uma whey protein, uma proteína de fonte vegetal, pode ser uma proteína do colágeno, mas tem que colocar fontes de proteínas em todas as refeições. A proteína, além de conferir saciedade, vai controlar um pouquinho aí a sua fome, ela vai ajudar na manutenção da massa magra, da massa muscular. E aí eu falo para vocês que o outro passo, a outra estratégia é praticar atividade física. Nessa fase, a atividade física é inegociável. Você tem que fazer, de preferência, musculação. Porque a musculação, além de ajudar você a queimar mais calorias, quando você bota o seu corpo para se movimentar, você vai consumir mais calorias, o seu metabolismo vai ficar mais acelerado. Quando você tem maior quantidade de massa muscular, o seu corpo tende a gastar mais caloria, mais energia. A massa muscular, ela é protetiva, ela vai evitar que você venha desenvolver doenças aí mais para frente, tá? E um suplemento aqui, uma dica extra para vocês, um suplemento que ajuda muito aí nesse processo de ganho de massa muscular é a creatina. Ele é maravilhoso para as mulheres, vai conferir muito mais energia, você vai conseguir executar os seus exercícios de uma forma bem mais eficiente, vai conseguir pegar mais peso, vai ajudar nesse processo de construção da massa muscular. Além de ser um suplemento maravilhoso para outros benefícios, como por exemplo também para saúde cerebral, para memória, para questão cognitiva também. Então é um suplemento que as mulheres nessa fase é super bem-vindo, tá? Uma outra estratégia é cuidar do intestino. O intestino inflamado, o intestino sobrecarregado vai fazer com que você não consiga emagrecer. E aí você pode estar utilizando as fibras. Eu gosto do psyllium, da aveia. Se for necessário utilizar probióticos, também pode-se pensar no uso dos probióticos, mas as fibras, num primeiro momento, elas vão te ajudar muito no controle de saciedade e vai melhorar o funcionamento do seu intestino, vai ajudar você a fazer cocô todo dia. E isso diminui também a barriguinha, porque se você não faz cocô, você fica com aquela barriga distendida, com aquele abdominal maior, aquilo causa um desconforto, incomoda pra caramba. Então, é importante que você inclua as fibras com ingestão adequada de água, né? Uma última estratégia aqui seria o jejum metabólico. E aí você pode fazer o seu jantar lá pelas 8 horas da noite e só almoçar no outro dia. Aí sua outra refeição vai ser seu almoço, sua próxima refeição. Nesse intervalo aí, entre o seu jantar e o seu almoço no dia seguinte, você pode estar utilizando um chá sem açúcar. Não pode adoçar esse chá. O chá tem que ser puro, porque senão você vai quebrar o seu jejum, vai estragar a estratégia, tá? E aí você pode estar utilizando tanto um chazinho à noite para diminuir a ansiedade, melhorar o seu sono, quanto um chazinho de manhã. Um chá que eu gosto para utilizar durante o dia,
e que tem um potencial antioxidante maravilhoso, anti-inflamatório, vai ajudar muito aí nessa fase aí da menopausa, é o chá verde. Ele é riquíssimo em fitoquímicos que melhoram muito esse processo inflamatório, porque lembre-se, você está na menopausa, você não consegue emagrecer, você ganhou gordura, essa gordura inflama, então ele vai ajudar nesse processo inflamatório, vai ajudar a detoxificar seu corpo, limpar o seu corpo de toxinas e ainda reduzir o excesso de radicais livres. Lembra que eu falei, radical livre, envelhecimento. Pensa assim, associa assim, radical livre é igual envelhecimento. Diminui radical livre, melhora aí o processo de envelhecimento. Bem, essas foram algumas estratégias que eu utilizo em consultório com as minhas pacientes que estão passando pela menopausa. Se você gostou desse vídeo, já compartilha aí com as amigas para elas também saberem de todas essas informações. Até o próximo vídeo e cuidem-se!